Não, não. Por favor, eu não fiz nada, não foi eu. Foi ele. Foi o Bob. Foi o Bob. Ele se mexeu, eu juro, eu juro. Tá gravando? Pode falar? Tá. Receber um novo lar nem sempre te desprende das antigas maldições. E a experiência de adoção para alguém como eu se deu por apenas uma única e terrível noite. A minha sina de desgraça começou quando eu fui deixado num lugar onde, moravam outros como eu, que também foram abandonados por quem os gerou. E entre tantos nomes, eu acabei chamando de Orfanato do Sr. Euclides. Conta um Conto apresenta de Leandro Severo, Adotado por uma Noite. Narração de Marcelo Fávaro. As paredes do local, decoradas com aqueles desenhos infantis alegres, entre os grandes corredores da casa, e a música infantil que animava o dia apenas disfarçava a tristeza do ambiente. Entretanto, em algumas noites o Sr. Euclides fazia reuniões estranhas e até mesmo macabras, cujos resultados foram sentidos ao longo da nossa existência. E por isso, todos os que lá foram deixados sonhavam com uma nova família, porque às vezes até recebíamos a visita de um adulto ou de outro. Geralmente chegavam e levavam os mais novos. Porém, nunca perdíamos a esperança de que a nossa vez chegaria. E foi num dia nublado, em que um homem, aparentando uns 40 anos, vestido de casaco marrom, era careca, barbudo, um rosto triste, entrou, sendo muito bem recebido, e se dirigiu ao Sr. Euclides da seguinte forma: quero que me mostre todos. Ele prontamente nos mostrou ao homem barbudo, sussurrando para que nos comportássemos. Fomos examinados cuidadosamente, até que o homem fixou seus olhos em mim. Que lindo! Ele é perfeito e do tamanho exato. O Bob vai amar. Vou levá-lo. Ele disse, tocando no meu rosto. E um misto de dúvida, alegria e expectativa fervilhavam em mim. Eu era garoto, mas não me exaltei. O Sr. Euclides sempre dizia: quem pouco fala, pouco erra. Então fique quieto, para não despertar, para não parecer com aquelas crianças chatas que a tudo perguntam. Eu vi que o homem colocou no bolso do casaco um pequeno papel, um pedaço, que o Sr. Euclides lhe entregara. E ele me levou até o seu carro. E de lá partimos. No banco de trás, fui admirando a paisagem que nunca pude ver. As árvores, os carros na avenida, as pessoas nos parques. E o careca barbudo, contudo, apenas sorria enquanto dirigia. Chegamos no estacionamento de um condomínio e pegamos o elevador. Após alguns segundos, a porta automática se abriu no 7º andar, dando acesso a um pequeno corredor. Seu apartamento era pequeno, mas confortável. Uma cozinha, 2 quartos, 2 sofás bege e na sala onde havia uma enorme televisão, uma estante com livros e uma varanda que possuía só uma pequena grade que nos dava uma linda vista do bairro. Ele me levou até um quarto que tinha vários brinquedos dentro de uma caixa e 2 camas com um cobertor de carrinho. Tudo isso me empolgava muito, mas mantive a postura, resignada de antes. Lembrei dos ensinamentos do Sr. Euclides. Aguarde só um segundo que eu vou trazer o Bob.
seu irmãozinho. Vocês se darão muito bem. Tendo dito isso, o homem saiu deixando-me no quarto. Que sorte a minha! Além de ter um pai, eu vou ter também um irmãozinho. Depois de mais ou menos 1 hora, ele voltou, com algo no colo do meu tamanho, e colocou-o sobre a segunda cama. Ele respirou fundo, como quem estivesse satisfeito, e saiu novamente. Já eu não sabia o que pensar. O meu companheiro de quarto tinha o cabelo castanho, usava camisa branca e um macacão jeans. Era bem branquinho, articulado em todos os membros. Mãos pequeninas, um rosto redondo, uma boca rosa e os olhos. Bem, aqueles olhos não eram normais. Eram tensos, grandes e mortos. Eu não acredito nisso. Só pode ser alguma brincadeira. Meu irmão é um boneco. Toquei em seus braços, mexi suas pernas, apertei sua barriga para ver se fazia barulho e nada. Bom, decidi brincar e deixar aquilo de lado. E enquanto me distraía com os brinquedos, alguma coisa se arrastou, lentamente. Era o Bob, que escorregou pela parede da cama e ficou deitado. A tarde toda nosso pai não apareceu. Ficamos somente eu e o Bob. E caindo a noite, ele voltou com frascos na mão. Me colocou na cama e levou o Bob para o banheiro. Dei alguns passos silenciosos para fora do quarto e fui até a sala. Vi que a porta do banheiro estava aberta e o chuveiro ligado. E essa agora? O cara tá dando banho no boneco? Esse cara não é casado, não? Aproveitando que ele estava ocupado, fui rapidamente ao seu quarto. E lá havia uma cama de casal, um guarda-roupa, uma escrivaninha com alguns papéis e 2 fotos emolduradas. Em cada uma delas ele estava com uma linda mulher. E em outra era a foto de uma criança, recém-nascida, com um enxovalzinho todo azul. Quando o chuveiro parou de chiar, voltei para o meu quarto sem fazer ruído. E no auge da minha curiosidade, fiquei espreitando pela porta entreaberta. 00:30 ele regressou. Não questionei sobre a estranheza de suas ações. Bob e eu fomos postos na cama, cada um em uma. Nosso pai nos cobriu e disse: "Boa noite, meninos." Em seguida, apagou a luz e fechou a porta. Eu tentei dormir, mas o boneco ficou com os olhos voltados para mim. E só de lembrar daqueles olhos me dá um pavor. Não conformado com aquilo, pulei da cama, acendi a luz e admirei o boneco. Inconformado com o seu olhar em minha direção, virei-o para a parede, apaguei a luz e voltei para a cama. Um ruído me despertou no meio da noite. E quando olhei para o boneco, ele havia voltado à sua posição original, minutos atrás. Meu Deus! E quem virou essa porcaria? Levantei-me e coloquei-o com o rosto para a parede novamente. Ouvi a porta da entrada se abrir. Observei pelo buraco da fechadura do meu quarto, e era o meu pai adotivo, saindo apressadamente com uma maleta, e sua expressão era de angústia. Em sua ausência, fui outra vez para o seu dormitório. Abri seu guarda-roupas e percebi que não havia nenhuma roupa de mulher. Numa gaveta com mais papéis, achei a certidão de óbito que datava de 2 semanas atrás.
A mesma que dizia, que atestava a morte de sua esposa no parto de uma criança que também não resistira. De repente, um barulho abafado. Pensei que o homem havia retornado, mas a porta continuava fechada. Saí apressadamente do dormitório dele, deixando tudo como antes, e fui para o meu quarto. Ao chegar, encontrei o boneco caído no chão do quarto, com as mãos estendidas para a porta. Pessoal, eu estremeci diante a cena. É impossível! É impossível! Como que essa porcaria veio parar aqui? Tentei colocá-lo na cama outra vez, mas ele era pesado e não pude erguê-lo por muito tempo. Com muito esforço, o pus sobre o leito e dessa vez o cobri por inteiro, dos pés ao rosto. Fiquei alguns minutos olhando para ele e decidi apagar a luz e me deitar novamente. De madrugada acordei com um novo barulho. Agora Bob estava sentado, mas sem se apoiar na parede da cama. Aquilo me fez gemer de medo. Eu juro que eu coloquei o boneco deitado. E ele ali, sentado, olhando para mim. E eu já não sabia mais o que fazer. Chamei por meu pai, mas não tive resposta. A casa estava vazia. Com raiva, fui até o boneco. Desceria alguns golpes. Joguei-o no chão e disse: "Você é só um maldito boneco. Por que não me deixa dormir, caramba? Que diabos é você, afinal?" E essa minha última frase me fez criar várias teorias. E sob o impulso do mistério, e sob a angústia do medo, arrastei-o com dificuldade até o quarto do meu pai, que não havia regressado. A minha ideia era deixar o boneco lá no quarto. Trancaria minha porta e dormiria longe daquela coisa. E lá chegando, deixei o boneco no chão mesmo. E antes de sair, quis olhar, alguns papéis na escrivaninha, ver o que tinha escrito. Tinha 2 papéis em especial que eu não me dei conta antes. O primeiro era um orçamento. Sabe esses orçamentos? Folhinha. Só que esse era diferente. Era o orçamento de 2 caixões. O último, que era um laudo médico de uma criança que contraiu uma grave doença. O nome dessa criança era Bernardo Honório Bezerra. Bernardo Honório, meu Deus. Essas iniciais formam o nome Bob. Imediatamente antes que eu lesse o final do documento, fortes mãos me ergueram com violência pelo pescoço. Fortes mãos me pegaram por trás. E era ele. Era o boneco. Era o Bob. E eu me sacudia com todas as forças. E minha voz não saía de tão forte que ele me estrangulava. E a sua pele já não era mais tão branca. E o seu olhar como um par de luas novas. E a sua boca estava cerrada com os dentes à mostra. E ele rangia com sua raiva mortal. Ele foi me levando para fora do quarto. E me sufocando. E me agarrando pelo pescoço. Carregando-me até a varanda, e me empurrou contra a grade, para que eu caísse lá embaixo. E eu estava quase pendurado pela varanda, ali, e era o meu fim, com aquele boneco horrível. E tudo o que eu queria, tudo o que eu desejava era ter uma família normal. No derradeiro esforço, lhe desceria um chute na cabeça. E o puxei rapidamente, o que fez com que a grade se rompesse e ele escorregasse. E lá estávamos nós, ambos suspensos. E enquanto eu tentava obter forças para sair do beiral da varanda, ele puxando minha perna, com aquele olhar frio, parecia que iria arrancar a minha perna.
Chutei-o várias vezes, até que ele se soltou no ar. Porém, antes de se chocar ao chão, eu ouvi um sonoro grito durante a sua queda bestial. E descesse no chão com o impacto. Saí da varanda e por um momento lembrei das reuniões do Sr. Euclides. Aquilo me fez gritar de dor. Fiquei sentado no sofá e depois de 15 minutos meu pai adotivo chegou com a mesma maleta. Ele me olhou com descrença. Porém, ao ver a luz do seu quarto acesa e a varanda com a grade quebrada, correu para o meu quarto. E vendo que o boneco não estava mais lá, foi até a varanda e a cena que ele viu, fez com que ele soltasse outro berro desesperador. Dessa vez eu decidi abrir a boca e falar-lhe: Ei, por que o senhor me deixou sozinho com esse boneco amaldiçoado? De repente ele deu um pulo, afastou-se de mim com o maior assombro que eu pude ver em toda a minha vida. Ele deu um salto realmente, ele se apavorou tanto que se jogou da janela. Tentei correr até ele para impedir, mas já era tarde. E no salto ele deixou a maleta cair. Ela se abriu com a queda e continha uma pequena carta, seringas e frascos de medicamentos fortíssimos. E na carta estava escrito: Caro Sr. Roberto, lamento muito pela perda de sua esposa no parto do seu segundo filho. Sei que vocês sonhavam em ser uma família normal. Contudo, a doença do Bernardo se agravou muito depois disso. E creio que você faz muito bem ao se dedicar em cuidar dele. Porém, não creio que sua atitude foi muito lúcida. Entendo que ela foi feita ao desespero de sua solidão. E porque você não queria que o Bob sentisse a perda da mãe e do irmão, quando você me deixou sua carta pela manhã dizendo que se desfaria do berço por uma cama de menino, muito me assustei. Então, se receber essa carta, espero que não tenha concluído sua ação. Seu psicólogo e amigo, Dr. Russell. Após ler essa carta, me angustiei, como nunca na minha vida. Corri até a escrivaninha para ler qual era a doença da criança. Ela possuía catalepsia. Às vezes se movimentava por lances curtos, mas quando o transe passava, despertava com extremo nervosismo. E foi então que, já em pavor delirante, eu vi na maleta o papel que o Sr. Euclides entregara ao homem antes de partirmos. E o que li fez com que eu me olhasse no espelho e também quisesse me atirar da varanda. Estava escrito: via do cliente, preço R$300, débito automático. A loja de bonecos do Sr. Euclides agradece a preferência. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Inscrevam-se e comentem o que você achou desse conto. Interessante, gostou? Estamos dando continuidade ao mês do horror aqui no canal Conto um Conto. Vai ser um mês inteiro trazendo histórias de horror e terror, clássicos da literatura mundial e novos escritores, como ocorreu aqui com o Leandro Severo. O Leandro, ele já teve alguns contos publicados aqui nesse canal com uma boa aceitação, é estudante de letras, então é um dos nossos grandes novos escritores. Então esse é um conto exclusivo. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar, somente aqui no canal. Este mês de outubro, nós começamos com o Arthur German, do H.P. Lovecraft. Depois demos uma passada, saímos de Providence, fomos a França, com Guy de Maupassant. Gente, vocês precisam estudar a história do Guy de Maupassant.
é tão aterrorizante quanto os seus contos. Dá uma lida lá. E depois viemos da França para o Uruguai, com Horácio Quiroga e o seu terrível, o seu intragável A Galinha Degolada. Então, bom, ainda por essa semana eu quero dar uma passadinha no Edgar Allan Poe, nosso grande mestre. Vou trazer alguma coisa aqui do Stevenson, o criador do Dr. Hyde com o Médico e o Monstro. Claro, precisamos trazer o Stephen King também. Mas eu quero passear aqui, gente. Eu quero ler algum conto da Mary Shelley, né? Ela tem alguns contos de terror além do Frankenstein. Quero dar uma olhada se eu acho mais algum conto de terror que eu ainda não li do próprio Machado de Assis. Acreditem, ele também se aventurou, porque teve uma época na virada do século XIX para o XX que todo mundo, a partir do momento que traduziram o Edgar Allan Poe, eu acredito que foi o Baudelaire que traduziu, outro grande poeta que eu quero trazer aqui para vocês. Virou uma febre nos anos de 1800 para os anos de 1900 a leitura desse grande escritor de horror, ok? Principalmente de terror. Então, muitos escritores, o Horácio Quiroga é um deles, o Lovecraft também é um deles, e o Stephen King também, muitos desses escritores se aventuraram por esse gênero, que aqui no Brasil não é tão grande, né? Mas já está mudando a situação. Eu estou vendo o gênero terror cada vez maior aqui no Brasil, com o André Bianco, com o Vitor Abdala, com grandes escritores que estão aí chegando, alguns que já estão há um tempo, já tem vários livros publicados. Então, é isso, pessoal. O que eu achei do conto? Ele me enganou aí, o narrador, ele conseguiu me enganar até o momento que o boneco fala com o pai, né, que o pai dá aquele susto para trás e acaba se jogando da janela. Esse conto é um bom treino de escrita para o Leandro Severo, que vem aprimorando suas técnicas. E bacana, interessante. O pai o menino achou que estava sendo adotado e na verdade ele era um boneco sendo comprado ali. Eu sei que eu não preciso explicar isso para vocês, né? Ficou bem evidente. Mas é interessante conversar, né? Bem a temática interessante. É isso aí, Severo. Continue rabiscando suas histórias assombradas. Eu acredito que cada vez vão ficando melhores. E parabéns para você, viu, rapaz? Que você tenha um grande futuro aí como escritor. E você que está chegando, inscreva-se e ative o sininho para receber novos contos da literatura mundial. E fique por aí. Boa semana a todos.